Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. E hoje nós estamos recebendo aqui o Robson Borba. Nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de processo. Gente, esse episódio hoje está incrível. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, falei com ele que eu estava super empolgada para gravar com ele. E a gente tem uma pauta incrível para trazer para vocês hoje, muito aprendizado. Mais de 30 anos de trajetória, né, Robson? Passando pela TI, já foi motoboy. Motoboy não, é... Office boy. Office boy, troquei as palavras aqui. Depois foi para a carreira aí de educação corporativa, tem uma consultoria hoje, então tem uma trajetória incrível aí para a gente falar, Sim. né? Então, bom, já dei uma parte do seu currículo aqui, né? Quero te agradecer primeiro por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa engrandecedora para todos nós, principalmente para mim. Hoje eu estou aqui na cadeira de aprendizado mesmo com você. E quero que você fique à vontade, a casa é sua. E vou te pedir para se apresentar um pouquinho melhor para a nossa audiência, porque ninguém é melhor que você para falar de você mesmo. Tá certo. Meu nome é Robson Borba, eu sou consultor de empresas. Hoje eu tenho uma empresa que trabalha com cultura organizacional, pessoas, processo e tecnologia. Mas, como a Lizzy falou, eu comecei lá como office boy no escritório de contabilidade. Naquele tempo que o office boy ele ia de bicicleta mesmo, né? Pedalava numa barra forte. Nem marcha não tinha na bicicleta, entende? Porque não tinha tanto de processos que tem hoje, tanta tecnologia, né? Os computadores estavam começando, tá falando no início da década de 90, isso, né? Então, foi ali que eu comecei. Eu sou pai da Lavínia e da Luísa, esposo da Helena. Eu tenho 2 filhas de 4 patas, né? 2 cachorras, a Moca e a Cacau. E é isso, basicamente, eu brinco que eu sou um músico amador, mas só para mim. Eu toco violão em casa, é meu hobby, mas eu nunca toquei profissionalmente, embora eu já tenha cantado em casamentos algumas vezes. Essa parte eu não coloquei na nossa conversa, não. Mas, então, tem um tanto de coisa aí que a gente vai prosear. E eu vi que a prosa aqui, ela começa com um toque de uai, tá? Mas eu sou gaúcho. Então pode ser que saia um bar, um tchê aqui, e vai atrapalhar um pouquinho o uai e o nu. Mas espero que seja tudo legal. Gaúcho é do churrasco, né? Churrasco. Só faltou um churrascão também, ué. Na próxima a gente pode fazer um churrasco com pão de queijo. Não é? Nossa, mistura boa, hein? É uma mistura boa. Pão de queijo recheado com uma picanha. Sabe que a primeira vez que eu vim aqui para Minas Gerais, eu fui comer um pão de queijo e o rapaz perguntou assim, você quer com queijo? Eu falei, mas o pão não é de queijo? Não, dentro. Eu entendi, mas pão de queijo pressupõe que tem queijo. Aí, não, a gente abre o queijo e bota queijo dentro. Eu falei, mas você come pão de queijo com queijo? Isso. Ah, tá. E aí eu descobri que eles podiam botar com linguiça, com tanto pernil. de outras, pernil. Então, assim, olha, pão de queijo com churrasco é facinho. Vou te falar que lançar essa moda. Vou te falar que eu sou essa do exagero do queijo, tá? Tudo que puder colocar queijo, pode colocar queijo, que eu quero queijo. Acho que todo mineiro é exagerado no queijo, né? Pois é. Mas, Robson, a sua... só um comentário antes. A gente já pode montar uma banda, tá? Além dos processos que a gente tem em comum, eu canto desde pequeno. Então, você pode tocar eu canto. Eu canto desde pequeno. A primeira coisa que eu acho que eu me descobri fazendo na vida foi cantar. E depois foi o empreendedorismo, né? Porque a minha primeira pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. Você começou a empreender muito cedo, com 18 anos, né? Me conta como que foi essa decisão de começar a empreender tão jovem. Eu costumo dizer, Lizzy, que eu tenho, né, agora não mais, né, mas eu tenho 2 pais, o pai rico e o pai pobre, né, que nem aquele livro do Kiyosaki, né? Mas o meu pai, eu vim de uma família muito humilde, tipo, não é aquela coisa de para ficar aqui falando, nossa, ele está contando a história triste dele. Não, esse é o fato. Eu vim de uma família muito pobre, na minha casa não tinha nem banheiro. A gente fazia a nossa cidade num buraco, literalmente, no fundo do terreno, do lote. Então, eu comecei muito cedo, e aí eu tive uma namoradinha, seus 13, 14 anos na escola, assim, aquela coisa, o primeiro amor. E o pai dela, ele tinha muito dinheiro na cidade onde eu nasci, ele era contador. Ele era o dono do escritório de contabilidade que eu trabalhava. E ele sempre foi um cara que soube lidar muito bem com dinheiro. Né? E ele me dava muitas instruções sobre dinheiro, sobre a vida financeira mesmo. Né? E
E eu digo que ele foi meu pai rico, então, né? E eu tive meu pai pobre, né? Porque sempre, até hoje, não, minha família não tem grandes posses. Eu sou o mais rico da família, né? E brincam comigo porque eu sou rico porque eu tenho um terno, porque eu tenho uma gravata, porque eu tenho um carro, né? Enquanto alguns deles não têm. Mas, a partir dessas lições, eu comecei a entender como que funcionava a cabeça dele, né? Uhum. E eu trabalhava para ele, então, no escritório depois de um tempo. Eu já não estava mais nem namorando com a filha dele e tal. Aquela coisinha de criança mesmo, de adolescente. E aí, eu trabalhando no escritório dele, eu entrei na faculdade muito cedo. Entrei aos 17, passei aos 17 anos no vestibular de tecnologia da informação, né? Uhum. E lá no escritório dele os computadores estavam chegando, estavam trocando as máquinas de escrever por computadores, por sistemas, e eu comecei a ficar mais em cima daquilo ali. E aí, então, eu instalava as coisas, as pessoas vinham lá das empresas, eu ficava em cima para tentar aprender e tal. Isso aí no meus 16, 17 anos, né? E aí, passei na faculdade, e um tempo depois eu cheguei para ele e falei assim, eu não sei tá, quanto que seria hoje, vamos dizer que eu ganhasse um salário hoje de uns R$2.000. Vamos pensar nesse valor, assim, né? Para trabalhar todos os dias de segunda a sexta com ele. E aí eu percebi que... Eu li um livro na faculdade. Eu sou muito leitão, tá? Eu sou um cara que gosta de ler. Para mim, o cara que gosta de ler é leitão. Que chamava A Estrada do Futuro, do Bill Gates. Contava um pouquinho da trajetória dele como empresário. Para mim, o Bill Gates, naquela época, e o Steve Jobs, eles eram os caras que eu olhava, assim, né? Um dia eu quero ser que nem eles, né? Ainda não cheguei a ser zilhardário que nem eles, mas vou chegar lá, né? E aí, olhando para o Bill Gates, e naquele livro, um determinado trecho do livro, ele falou assim, que ele queria ser relevante. E essa relevância é o que ia fazer ele ficar rico, né? Foi quando ele criou o DOS, então, essa coisa toda. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Uns 4, 5 anos depois, acho que lá por 99, 2000, lançaram um filme chamado Os Piratas do Silicon Valley, onde retrata bem esse trecho, assim, né, dessa fala do Bill Gates. E eu falei assim, bom, eu acho que eu já sou relevante o suficiente para fazer uma proposta para o meu chefe. E eu marquei com ele, sim, o nome dele era Frederico, eu chamava ele de Fritz. Eu falei, Fritz, eu quero ir na tua casa, tomar um chimarrão com você. Aí ele falou assim, o que você está aprontando, Huber? Ele me chamava de Huber, porque ele era alemão. Então ele falava algumas palavras diferentes. Eu falei, não estou aprontando nada, só quero conversar com você. Mas era tudo, né? Ele era um pai mesmo para mim, de fato, né? Aí eu falei para ele assim, não quero mais trabalhar para você, não. Não, eu não quero mais trabalhar com você, eu quero trabalhar para você. Aí assim, como assim? E ele sempre me ensinou o valor do dinheiro, né? De cobrar pelas coisas que a gente faz. E aí eu falei para ele assim, olha, eu quero te fazer uma proposta. Eu vou cuidar de toda a manutenção dos teus computadores, atualização dos sistemas, consertar o que tiver que consertar. Eu mal sabia, tinha recém entrado na faculdade, tinha um ano e um pouquinho. E aí eu falei assim, ó, pelos mesmos R$2.000 que você me paga, que eu não sei se é R$2.000, tá? Assim, eu não sei exatamente o valor, mas vamos dizer que fosse isso, né? Por 10 horas do meu tempo. Aí ele era um sujeito muito bonachão, muito gente boa, ele recostou um pouco assim e falou assim, por que eu pagaria o mesmo valor para você trabalhar só 10 horas, se eu posso pagar esse valor para você trabalhar 220 horas para mim? Eu falei assim, porque você paga você paga R$2.000 para o office boy. Agora você está pagando para um técnico de informática. É diferente. Aí ele falou, você está contratado. Ele foi meu primeiro cliente, de verdade, né? Então ali eu descobri, cara, o empreendedorismo é isso. É você ter valor naquilo que você faz e as pessoas perceberem que existe um valor. E eu falei assim, para qualquer coisa que ele falasse ao contrário, foi você que me ensinou isso. Tipo assim, eu não precisei... Você já estava preparado. Eu estava preparado, mas ele falou assim, ele está contratado. Porque se ele dissesse, não, vou pensar, não, foi você que me ensinou isso. Então agora faça a sua parte. Mas como ele sabia que ele tinha me ensinado, ficou fácil para ele me contratar e ficou fácil para mim atendê-lo, né? Então, assim, aí ele começou. E aí, naquela época, Liz, era muito engraçado, que as pessoas compravam um computador e elas tinham medo de montar o computador. Chegava ali a CPU, o teclado, o mouse, eles tinham medo de ligar na tomada e explodir, porque era uma coisa muito cara. Então, as pessoas me pagavam lá, sei lá, vamos dizer, R$100, para eu ir lá na casa deles
e ligar o computador na tomada, literalmente, encaixar as coisinhas, ligar e pronto. E se eu tivesse que instalar um sistema operacional... Era muito novo, né? Era tudo muito novo, as tinham pessoas não medo. tinham computador pessoal. Em casa não era uma coisa assim, tipo... Quem tinha um computador em casa era... Eu fui aprendendo no computador dele, inclusive. Queimei o computador deles, queimei fonte, estraguei, tive que consertar. Enfim, e aí nasceu aí o meu empreendedorismo. Então eu descobri, né, que muito cedo que era bom ser empreendedor. E que ser empreendedor é dar valor a uma coisa que você sabe que o outro precisa. Eu acho que empreender em suma, é resolver problemas, né? Qual é o problema que você resolve no mundo hoje? É isso aí. Né? E, assim, ouvindo você falar, eu vejo a importância, primeiro, dos estudos, né? Do conhecimento. Sim. Porque, hoje em dia, eu acredito, assim, pelas minhas observações, que as pessoas negligenciam muito isso, né? Às vezes a gente quer respostas muito prontas, principalmente agora com o advento da IA, né? Às vezes, até brinco no meu meio mais íntimo que a gente está ficando burro, né? Com todo respeito. Porque a IA, você não precisa parar para pensar mais, você pede para ela fazer, ela faz. Né? Você não gasta mais ali horas do seu tempo analisando, pensando, enfim. Então, primeiro, né, reforçar essa importância do conhecimento, de você ler, de você buscar informações. Acho fantástico você trazer isso. E talvez também a importância de um mentor, né? Sim. Que é o que ele foi para você. Sim. Eu já falei de uma pessoa aqui no podcast, a gente estava até comentando rapidamente lá fora, né? Foi uma pessoa muito importante para mim, por coisas que aconteceram ao longo dos anos, né? A gente acabou perdendo contato, hoje eu não tenho contato mais com ele, mas eu sou muito grata por tudo que ele me ensinou, sabe? Então, eu reconheço também a importância de, talvez, não sei se seria a palavra mentor mesmo, mas, assim, você ter uma referência, sabe? Se espelhar em alguém que é maior do que você, no sentido de já ter trilhado um caminho que você quer trilhar, né? E se espelhar nessa pessoa, nas coisas boas que ela pode trazer para você, né? E ele literalmente foi um espelho para mim, porque a história dele é muito parecida com a minha, sabe? Ele veio de uma família de imigrantes alemães, ele saiu de casa muito cedo, ele morou nos fundos de uma rodoviária, num quartinho, que só tinha um quarto e um banheiro, não tinha nem lugar para ele comer, entende? E construiu um império, né? E eu sou muito grato a ele pelos ensinamentos, né? Ele já está lá, espero eu, né, sentado no céu em algum lugar lá. Mas ele era uma pessoa fantástica, assim. Não tô deixando de lado meu pai, né, que também foi um mentor para mim, é um mentor. Meu pai está vivo, minha mãe está viva, né? São pessoas assim que me ensinaram valores, que me ensinaram outras coisas que hoje eu uso no empreendedorismo também, né? Mas o meu pai também foi muito empreendedor. Meu pai, ele sempre trabalhou muito por conta, como se dizia, né? Ele era autônomo, ele chegou a ter... Ele foi metalúrgico durante um tempo e depois abriu serralheria, fazia grades, essas coisas. Então, e o meu pai é um vendedor nato. Então, acho que eu também aprendi com o meu pai pobre, digamos assim, né? Essa parte, pobre no sentido financeiro, mas uma pessoa extremamente inteligente. Meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas sem estudo nenhum. E aí vem trazer essa questão que você trouxe, né? O meu pai, talvez, se tivesse tido a oportunidade de estudar, ele seria, com certeza, hoje um engenheiro, alguma coisa do tipo assim, e muito rico. Tá? Porque ele teve que baixar a cabeça na época dele para sobreviver, literalmente. Então, ele trabalhou para sobreviver. Ele não teve condições de estudar, né? E isso é uma coisa importante que eu acho que as pessoas que estão aqui falando também, eu gostaria de dizer até para essa juventude que usa demais o ChatGPT, né, e todas as outras inteligências artificiais. Quando eu passei no vestibular, Liz, as pessoas falam, nossa, mas foi horrível isso para vocês. Não, foi ótimo. Eu passei no vestibular aos 17 anos. Na época, eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade, já tinha trabalhado antes de empacotador no supermercado. Eu comecei aos 13. E eu falei assim, por quê? Porque eu tenho um sonho. Eu quero sair desse ciclo de pobreza que a minha família toda estava envolvida, né? Especialmente a família da minha mãe, assim, com quem eu tive mais contato. E eu sabia que a única maneira de eu fazer aquilo ali é estudar. Não tinha outro jeito, né? E aí eu passei no vestibular e o meu pai falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a tua faculdade. E eu tive que passar numa universidade privada, não porque eu não tivesse condições de passar na pública, né? Assim, passar na Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu teria condições, vamos dizer assim, cognitivas de fazer isso. Mas eu não teria condições
materiais de fazer. Porque um dia era de manhã aula, outro dia à tarde, e eu precisava trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então, eu precisava de uma faculdade que fosse à noite para poder trabalhar durante o dia. E aí, quando eu passei e contei para eles, o meu pai falou assim, mano, eu não tenho dinheiro para pagar a tua faculdade, mas enquanto você estudar, até me emociono, enquanto você estudar, comida e roupa eu te dou. Aí eu falei para ele, pai, nem precisa. Eu tenho 1 ano inteiro de parcela guardada na minha poupança naquela época, né, para pagar a faculdade. Se 1 ano na faculdade eu não consegui fazer nada de bom, não consegui mais dinheiro do que eu já estou ganhando hoje, aí eu tenho que parar mesmo. Eu falei para ele, pode ficar tranquilo, não precisa. Continua me dando a casa, comida e roupa lavada, que está resolvido. E assim foi. Antes de 1 ano, eu já tinha triplicado o meu salário, né? Foi com esse primeiro cliente, e eu peguei outros depois, peguei uma empresa de transporte, de ônibus, e fui fazendo. E aí, na faculdade, eu foquei muito no desenvolvimento de sistemas. Naquela época era uma coisa muito boa, e eu desenvolvi muito sistema. Hoje eu parei, tá? Não programo mais, porque eu cansei de verdade, tá? Eu virava à noite. É muito complexo de fazer isso. As pessoas acham, é só ir ali. Hoje está fácil, tá? Até a IA faz. Mas naquela época, só para tu teres uma ideia, Liz, eu fui obrigado a aprender inglês na faculdade porque não tinha livro em português para eu estudar. As coisas de informática elas chegavam para nós dos Estados Unidos. Então, tipo assim, os comandos que você dá até hoje nas linguagens de programação, todos são em inglês. Então, assim, eu tive que aprender isso na marra. Não teve jeito, entendeu? Então, essa coisa que as pessoas... E hoje, assim, as pessoas... é só usar o ChatGPT. Mas alguém velho, que nem eu, construiu o ChatGPT para essas pessoas poderem instalar, entendeu? Então, assim, acho que tem que honrar isso, pelo menos fazendo um prompt legal, sabe? É o mínimo, né? É o mínimo que você tem que fazer. Mas você falando, Robson, me vem uma lembrança, assim, que tem muito a ver com a sua história também, porque eu acho que as pessoas hoje negligenciam o processo. E aí, quando a gente fala isso, parece muito romântico. Se não falar de processo, a gente vai passar aqui 3 horas falando, né? Por favor. Parece muito papo de coach, né? Mas, assim, trazendo um pouquinho da minha realidade, tá? Eu brinco que, às vezes, as pessoas veem um Instagram e lá tem uma vida perfeita, né? E aí as pessoas olham para o seu palco, mas esquecem que tem um background por trás, né? Tem todo o backstage, backstage por trás. E aí, você falando, foi me lembrando da minha infância. Assim, eu tenho memórias de, com 7 anos, eu já empreendia, de certa forma, né? Sem saber o que era, na brincadeira, mas eu empreendia. Eu vendia bolo na escola, eu vendia chup-chup, e aí fui crescendo. Meu pai também, assim... O pessoal que está assistindo a gente lá no Rio Grande do Sul, tá? Chup-chup é sacolé, tá? É diferente, tem outro nome aqui. É verdade, cada lugar do país é um nome, né? Mas, enfim, aí eu fui crescendo e fui, né, me desenvolvendo e tudo. Já quebrei empresa. Minha primeira empresa foi uma confeitaria. Eu não sabia nada de gestão naquela época. Era muito por paixão, porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre fui apaixonado por um docinho. Então, era muito por paixão. E aí, quebrei a empresa, depois abri uma outra empresa, até chegar onde eu estou hoje. E... parece papo de coaching, né, como eu estava falando, mas é importante viver o processo, porque é isso que te constrói para chegar com a maturidade que eu tenho hoje, por exemplo, na Convergente. Talvez se eu não tivesse quebrado uma empresa, começado muito nova ali, né, buscado ler também muita coisa, porque na nossa época de escola, de faculdade, não tinha ChatGPT, né, como você mesmo falou. Nem Google. Então, na minha época de escola, né, mais nova, antes da faculdade, era Barça. Tinha aqueles livros dessa grossura. Eu acho que você está querendo parecer mais velha do que você já é, porque não é verdade, não. Né? Pelo que você me falou, eu sou quase 15 anos mais velho que você, então... Mas tinha Barça, não, mas no tempo não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção, era Barça. Na verdade, tinha 2 opções. Era 3. Era La Russe, Barça ou Enciclopédia Britânica. As 3 eram um Google impresso, como eu brinco, né? Eles imprimiram o Google e botaram lá no negócio. Mas, realmente, não tinha o que fazer. Era ou você lia ou você lia, né? E quem não lia não passava, não ia para adiante, não aprendia, entendeu? E aí, de novo, assim, o que eu aprendi isso com meus pais, né?
Eu considero meus pais semi-analfabetos. Minha mãe deve ter estudado até a terceira série, não mais que isso. Escreve o nome, faz cálculos básicos, mas não é uma pessoa letrada. Meu pai, conversa com ele, nunca leu um livro inteiro na vida, né? Eu tenho a meta de ler pelo menos 4 por mês. Ainda hoje, né? Como que eu acho o tempo? Porque eu não assisto futebol. Não perde tempo com Eu não outras perco coisas. tempo com coisas que eu acho que são fúteis, assim, que para mim, né? Nada contra quem joga futebol, quem assiste, nada disso. Instagram, Né? TikTok. Eu tenho Instagram, tenho TikTok, eu vejo, mas, por exemplo, assim, se no TikTok me vem uma dancinha, eu passo rápido. Eu pesquiso coisa lá. Então, hoje o meu feed, dentro do TikTok, ele vem coisa de neurociência, que eu gosto. Vem de filosofia, que eu amo, né? E o que isso tem a ver com gestão? Né? O nosso aqui é prosa de gestão. Eu acho que se todos os gestores entendessem de filosofia, nós teríamos as empresas melhores. A gente fala hoje de processo. Gente, você é mais velho que Jesus. É antes dele. Os caras já estavam falando de processo. Né? Então, assim, a gente acha que... Não, nós somos a melhor versão agora dos humanos, nós estamos vivendo aqui. As minhas filhas vão achar que são melhores que eu, meus netos vão achar que são melhores do que eu, entendeu? Mas, na verdade, assim, ó, outro dia, só para te dar uma ideia, eu estava numa empresa dando uma palestra sobre o banquete de Platão. Aí, empresa, e eu estou falando de um livro que fala sobre o amor. Né? E, assim, nada sobre amor depois de Platão foi escrito que não tenha ele como origem. Shakespeare bebeu de Platão. Então não vem dizer que Shakespeare. Não tem quem diga isso. Então, assim, mas o que isso tem a ver com... Eu acho que o gestor hoje, que ele fica só pensando em números, só pensando em planilhas, não olha para as pessoas, não olha para o processo, né? E eu vejo muito isso. Um dos motivos de eu ter vindo morar em Minas Gerais foi exatamente esse. Tá? Eu vi que os empreendedores... Eu tinha clientes aqui já, da minha consultoria, e eu vi que muitos dos meus clientes aqui, muitos amigos dos meus clientes que também eram empreendedores assim como você quando abriu a sua confeitaria. Vou abrir porque eu gosto, vou indo, vou fazendo, vou quebrando, vou fazendo, vou abrindo, vou fazendo, e assim, para um pouquinho, só bota um processo aqui, só olha para isso, só ajeita aqui, a sua confeitaria talvez tivesse uma franquia hoje dela. Né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não, eu tenho que sobreviver, vou indo, vou fazendo, vou vendendo. Quanto é que é a sua margem de contribuição? O que é isso? Não sabe nem o que Qual que é o seu ponto de equilíbrio? O que é ponto de equilíbrio? Não sei o que é. Mas vai vendendo. É uma coisa básica, Robson, uma DRE. Eu já cheguei em empresas grandes que faturavam milhões, mas não sabiam que era uma DRE. Isso é alarmante. Pelo menos para mim, na hora que eu perguntei, eu falei, oi? Eu não sabia nem que muito que eu estava mais. Parei que eu vou pegar o chat GPT e ver o que é DRE, né? Mais ou menos assim, né? É isso. Então, assim, eu concordo que hoje os processos estão um pouquinho diferentes, sabe, Liz? Eles estão mesmo. Estão mais automatizados, tem sistemas para muita coisa, né? E eu acho isso bom, certo? Então, já que a inteligência artificial, os processos, os sistemas estão nos ajudando a nós ter mais tempo, vamos ocupar esse tempo em aprender pelo menos a fazer um bom prompt. Concordo. Vamos usar esse tempo, então, para falar com a família. Mas aí, a gente entra numa corrida do rato, isso é uma coisa muito neoliberal, tá? E aí nós vamos entrar numa outra seara que nem é gestão aqui, de que, não, eu tenho que ser o self-made man, né? O homem que se autoconstrói o tempo todo, né? Então, assim, poxa, você não vai parar de bater nunca, de construir, nunca vai estar pronto? E que hora que você vai sentar em casa e dizer, oi, meu amor, vamos jantar? Falar isso para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, né? A gente tem mais tempo, a gente tem uma rede social que mais desconecta do que conecta. Você vai tirar a foto hoje de uma família, está todo mundo na sua rede social sentado um do lado do outro. Isso é o que a gente chama nas empresas de presenteísmo. Só estão, fisicamente. Sim. Mas não estão emocionalmente. Não estão pensando na camiseta da empresa, pensando em si mesmo, na sua evolução, né? Então, já que eu consigo fazer um projeto mais rapidamente no ChatGPT, então usa o ChatGPT, faz aquele projeto e depois vai estudar alguma coisa melhor para você crescer. Mas esse, não, agora é melhor, tá, então agora eu vou tomar cerveja. Vou encher minha cabeça de cachaça. Nada contra quem bebe, eu também não bebo, tá? Então, assim, que eu acho que
eu fiz uma formação em neurociência e comportamento humano, fiz uma pós nessa área, e no dia que eu descobri a importância que o cérebro tinha para mim, eu parei de usar qualquer tipo de droga. Eu não usava droga, né? Mas tipo, o álcool é uma droga, né? Sim. E, então, Tem assim, que explicar porque a geração isso, droga não é cocaína, essas coisas assim, né? Nunca usei essas coisas, mas o álcool é uma droga. Açúcar é Os uma droga. remédios são drogas. Açúcar é uma droga. Tá? Uma das drogas mais viciantes e mais listas de todas é o açúcar, né? Então, e se a gente conseguir mudar o nosso corpo, nossa mente, nosso físico, nosso emocional, nosso mental, nosso transcendental, nosso espiritual. Quando eu falo espiritual, não estou falando de religião nenhuma, não. Estou falando de algo além do que nós estamos fazendo aqui, né? Eu penso assim, Robson, você pode escolher a vida que você quiser, mas você não pode reclamar depois dos resultados que você tem. Exatamente. Porque, assim, é muito fácil você querer a vida que o Robson tem. Mas você estudou tudo que ele estudou? Você pagou o preço que ele pagou? Você, ao invés de estar, sei lá, na balada, nem sei se existe balada mais, enquanto o Robson estava estudando, você estava na balada, você estava disposto a trocar de papéis com ele? Então, não é uma crítica à forma como você escolheu viver, né? Você que está nos assistindo aí escolheu viver, mas você não pode querer resultados diferentes daquilo que você construiu. É isso. Eu acho que o cerne da questão é isso, né? Tem pensador, desculpa te interromper, mas tem um pensador que falou uma vez, eu não lembro quem foi, tá? Mas ele tinha uma frase assim, olha, o conceito de inteligência eu não sei, mas o de burrice é você fazer a mesma coisa o tempo todo e querer resultados diferentes. E eu acho isso a frase que me leva para o empreendedorismo. Então, assim, eu comecei a fazer uma venda para alguém. Não deu certo, muda o método. Não deu certo, muda o método, até eu achar o método certo. Eu estou fazendo, sei lá, um novo produto, inventando um novo sistema, não deu certo, não deu certo, não deu certo, vou para outro jeito. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Então não faz sentido isso. Não faz sentido as pessoas não pensarem. E assim, nós temos entre as nossas orelhas a maior máquina de processamento de dados que foi inventada no mundo. Não tem nenhum computador. Ah, Robson, mas esse computador aí eles são só uma emulação do nosso cérebro. Aqui nós estamos conversando, você está me vendo, você está sentindo o cheiro, você está sentindo a temperatura do ambiente, tudo ao mesmo tempo, você está sentindo a sua roupa tocar no seu corpo, você está sentindo coisas mexerem dentro de você, seu coração batendo, seu ar entrando. O computador não tem nada disso. No máximo, ele consegue fazer um cálculo matemático, mais rápido que você. E só. Mas o humano, que nos torna humanos, a IA nunca vai conseguir superar. Nunca. Fato. Mas me conta, Robson, para a gente ir caminhando aqui no nosso tema, quando foi que você decidiu migrar para a área de treinamentos, né? Porque aí a gente falou ali do comecinho da sua carreira, desse mentor que você teve, de como foi o start para o empreendedorismo, né? Uhum. E aí eu sei que teve uma fase aí dentro dessa época que a gente estava falando de quando você trabalhava com sistemas e tudo, que entrou a programação, né? Uhum. E aí, em algum ponto dessa trajetória, você também viu que não era onde você queria ficar, né? Você até comentou brevemente. Sim. E aí, depois veio essa segunda decisão de ir para a área ali de desenvolvimento de pessoas, né? Como é que foi essa decisão aí? Como que foi esse start, essa construção? Por que esse... Eu acho que... eu gosto muito de frases, né? Assim, de aforismos. Então, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Na escola, e aí no meu tempo, que não é o seu, tá? Não adianta você querer parecer mais velha, que não tem jeito. Tinha assim, você copiava lá da Barça o trabalho, aí, normalmente, uma menina da escola passava limpo, porque as meninas normalmente tinham a letra mais bonita que os meninos, eram mais caprichosas, e alguém apresentava. Eu sempre era o que apresentava. Então, as pessoas me disputavam para apresentar os seus trabalhos, porque eu sou bom de falar em público. Né? E aí você fala, nossa, esse gaúcho é arrogante, né? Não, eu acho que a gente tem que ter um pouco de arrogância de vez em quando a gente é bom em alguma coisa, sabe? Porque fica aquela coisa, não, obrigado, são seus olhos. Não, sou eu mesmo. Eu trabalhei para isso. Eu nasci com esse talento, nasci com esse dom. Então, assim, falar em público, isso foi uma coisa muito boa, muito tranquila. Eu amo falar em público. Eu amo fazer isso aqui que a gente está fazendo. Tá?
Então, acho que desde cedo eu vi isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, a professora de história na nossa escola me chamou e chamou a mim e a um amigo, né, um colega de aula. Aí ela falou assim, Rodrigo, Robson, fiquem até 10 minutinhos depois da aula que eu quero conversar com vocês. Eu fiquei, poxa, eu não fiz nada de errado. Sou um bom aluno. O que ela está aprontando, né? Ela falou assim, o prefeito da cidade está fazendo aí o Fórum da Juventude, tá? Eu quero que vocês dois façam um trabalho para apresentar lá como alunos representando a nossa escola. Qual que é o tema, professora? Vocês escolhem. Aí nós olhamos um para o outro assim, educação, o que você acha? Aí eu, gostei. Aí a gente foi entrevistar o vice-prefeito, o prefeito anterior, o secretário de educação. Começamos a fazer umas coisas assim e fizemos uma palestra. Veja bem, eu estou falando, eu tinha 16 anos de idade. Estava no primeiro, segundo ano do ensino médio, alguma coisa assim. Naquela época chamava segundo grau. E aí a gente deu aquela palestra linda com papéis, não tinha nem data show, né? Tinha aqueles retroprojetor com lâmina, Sim. Né? Mas a gente não tinha dinheiro para comprar lâmina, fazer aquilo assim. Vamos de improviso, vamos falando, beleza? Tá tudo certo. Aí foi muito engraçado que a gente foi aplaudido de pé. E eu falei assim, nossa, esse lugar aqui é um lugar, eu digo que foi o meu day one, meu dia número 1, sabe? O dia da minha principal potência. Eu descobri que eu sabia dar aula. Aí ali eu ajudava meus colegas, né, a fazer os trabalhos, sempre foi assim, beleza. Aí nessa época de faculdade, né, já na faculdade, eu era monitor na faculdade, aí comecei a empreender, então assim, que monitor não dava dinheiro, né? Mas essa parte da tecnologia, de instalar as coisas, de fazer os programas, isso dava mais dinheiro. Então eu fui fazendo isso, fui... Até porque imagino também que era mais escasso, né? Muito, não tinha ninguém que não tinha essa... Né? Quem é que dava aula de programação? Só os professores de programação e eu, entendeu? Na faculdade como monitor. Eu aprendia e já saía ensinando. Então, esse foi a questão. E aí, um professor meu da faculdade, ele falou assim, professor Rafael Gastão, se estiver me vendo aí, beijo para você, grande sujeito. Ele falou assim, Robson, eu tenho um curso técnico de informática numa cidade vizinha aqui, que está precisando de um professor. Você topa ir lá? Topo. E eu nunca tinha dado aula formalmente, assim. Veja bem, eu estava com 20 anos no máximo, 19, 20 anos. Você sempre foi muito visionário, né, Sempre, Robson? sempre fui. Sempre fui. Desde criança, assim, sabe? Assim, eu não me entendo... Eu não consigo lembrar de um momento meu que eu nunca tive à frente. E aí depois até fiz alguns testes em alguns coaches internacionais, alguns psicólogos, enfim. Esse pessoal que trabalha com mente humana, né, com quem eu tive o privilégio... E eu conheci um cara que fez uma formação nos Estados Unidos e ele mediu uma espécie de consciente empreendedor, vamos dizer assim. Não sei se tem isso, né? E ele disse que eu tinha uma mente muito futurista. A minha mente era muito futurista. Eu nem sabia que tinha essa... Eu ia te perguntar se era alguma superdotação, QI mais elevado. Hoje eu consegui descobrir que sim, tá? Depois de um tempo eu descobri, agora recentemente, vindo para cá, tá? Foi uma psicóloga aqui de Minas Gerais que me diagnosticou com a superdotação. Eu não sabia disso, né? Porque para mim, assim, superdotado é aquela pessoa que sabe fazer conta de cabeça, que não sei o quê. Ela falou, não, isso é um tipo. Existem outros tantos, né? Então, assim, o seu é o superdotado de criatividade. Eu nem sabia que existia essa classificação. Enfim, aí dá outro podcast. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Aí eu comecei a dar aula ali, né? Me encantei para a questão da educação. Não parei mais, nunca mais eu parei. Então, hoje, eu sempre empreendi fazendo alguma coisa e dava aula. Tanto que meus alunos diziam assim, professor, o senhor só trabalha ou o senhor dá aula também? Não, o senhor só dá aula ou o senhor trabalha também? Essa era a pergunta que eles faziam, né? Aí eu falei assim, não, eu trabalho também, né? Porque como se desse aula não fosse um trabalho, então, né? E aí aí eu terminei a faculdade, aí eu já ingressei numa pós-graduação, eu me inscrevi no mestrado na URGS, passei, mas aí eu fiquei lá com um aluno bolsista um tempo, que eles chamam, daí sem receber nada. Não consegui concluir porque eu precisava de tempo para trabalhar e aí nessa época eu já estava casado, né, com a minha primeira esposa. Então eu precisava, não consegui. Fiquei um ano lá sem bolsa, botando do meu bolso para estudar. Não concluí. Mestrado é caro. E mestrado é caro, então não concluí e tive que parar ali. Aí eu fui para uma pós-graduação em tecnologia da informação e comunicação para a educação, então eu fiz isso. O meu trabalho de conclusão da faculdade foi um sistema de educação. Na época não tinha, essas coisas de animações e coisas não existiam. Então eu inventei um animador de aulas com coisas
que geravam fluxo, então pegava uma bolinha daqui e mostrava para cá. Essas pra coisas que tornar as coisas mais interativas, para fazer as coisas né? mais interativas dentro da web, né? Então eu fiz isso numa linguagem de programação que somente eu e um outro professor da URG sabia. E também o meu orientador falou, cara, por que você fez essa loucura? Você pegou uma linguagem de programação que ninguém vai conseguir te orientar, a não ser esse cara aí. Eu falei, não, é isso que eu quero. Chamava Smile, a linguagem de programação, até ela caiu por terra, não é mais usada hoje. Aí depois eu fui fazer um MBA em gestão de negócios. Depois eu fiz um outro... Eu fui fazendo pós-graduações, tá? Aí eu fiz uma pós-graduação em dinâmica dos grupos. Aprendi como que os grupos funcionam. Aí eu já estava indo mais para a área de humanas, né? Eu larguei, já estava nessa época eu já tinha largado a tecnologia no geral. Largado no sentido de deixar de lado, mas nunca fiquei longe. Eu não trabalhava mais com aquilo. Então eu comecei a desenvolver pessoas. E eu vi que assim eram as pessoas que eram o que fazia acontecer, né? Essa era a grande questão. E daí, depois disso, eu fiz uma pós em neurociência e comportamento humano. E aí, por último, agora eu fiz um mestrado nos Estados Unidos. Em neurociência e comportamento humano deve ser uma neurociência coisa é doido, velho. Neurociência eu... te abre um horizonte, assim, né? Explodiu o meu cérebro, literalmente, né? Imagina. E aí, agora, recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, eu concluí meu mestrado nos Estados Unidos em tecnologias de emergência e educação, né? Então, usando muito para a educação corporativa. Como hoje eu trabalho com pessoas, com processo de tecnologia, então essa questão da educação corporativa fez muito sentido para mim entender, né? O meu trabalho de conclusão, né? A minha dissertação de mestrado foi na área de educação corporativa, né? E aí aliando comportamento humano com ROI, com resultados do negócio, né? Que era uma coisa que eu gosto de fazer essas elucubrações, sabe? Essas coisas assim diferentes, misturar lé com cré, sabe? E sempre dar um bom caldo, porque normalmente é uma coisa assim... Eu sempre gostei de ser, além de futurista, de ser original, sabe? De não ficar muito na mesmice, assim, sabe? E então esse me dá um pouco de quê de loucura, assim, né? De uma forma mais simplista, não tão profunda como você... Uma coisa que eu falo muito é que, trabalhando no mesmo ramo de processos, processos não existem sem pessoas, né? Não. Então, assim, essas ligações são importantes. Sim. E, muitas das vezes, a gente ignora, né? A gente quer focar muito nos processos e esquece das pessoas que são quem produzem esses processos, né? Então, faz todo sentido. E, assim, só um comentário antes da próxima pergunta. Você se descobriu, então, né? Quando você começou a dar aula, você se descobriu aí na gestão de pessoas, né? Sim. Porque eu não faço literalmente, né, assim, a gestão de pessoas. Eu nunca fui do RH. Na verdade, eu trabalhei um tempo, tá? Eu digo assim, foi a nuvem negra da minha vida profissional, que essa história eu acho que é legalzinha contar, tá? Eu abri uma empresa de treinamento, então, e eu ia atender na minha cidade. Eu morava na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre. Ela é separada só pelo Rio Guaíba mesmo, né? E lá tinha uma empresa grande ainda tem, né? Só que agora é outro nome, de papel e papelão, né? Essa parte enfim, fazer papéis ali, né? Eu não sei, tem um nome específico para agora me faltou aqui. Mas ela era uma empresa grande. Na época chamava Aracruz, celulose. Não lembrei agora a palavra que eu estava procurando, celulose. Então era uma empresa de celulose. E ela estava para ganhar um grande investimento para fazer o crescimento da empresa. E aí ia precisar de treinamento para aquela galera toda. Eu chamei meu sócio, né? Um dos meus sócios. Eu tenho vários, já tive vários, né? E eu sempre empreendi junto com alguém, né? Exceto o primeiro empreendimento foi sozinho, mas os outros todos sempre foi com sócio. E aí eu falei, cara, vamos abrir um negócio aqui agora que a gente tem que treinar essa galera e essa galera precisa do nosso treinamento. Ele falou assim, não, tranquilo, bora, vamos lá. Compramos equipamentos, data show, não sei o quê, tal. A empresa foi para a Bolsa de Valores, perdeu uma dinheirama lá, o processo foi todo assim, arquivado, vamos dizer assim, não foi feito nada daquilo ali, e a gente ficou com o pincel na mão, como se diz, né? E agora? O que eu faço? Aí, o que aconteceu nessa história toda? Bom, a gente tem sala, tem 2 salas aqui, tem cadeira, tem um mini auditório, tem data show,
tem projetor, tem computador, tem o nosso conhecimento. Vamos abrir um cursinho preparatório para concurso. Aí eu falei, beleza, bora. Aí eu dou aula de informática, ele era advogado, dava aula de legislação, contratamos umas professoras para dar aula lá de português, matemática, outras coisas e botamos para quebrar. E aí deu muito certo. E aí eu tô lá dando uma aula, isso aqui é muito tranquilo, aqui no Excel você faz assim, no Word você faz assim, e eu, isso aqui é muito tranquilo, para mim era muito tranquilo. E aí um aluno ficou enfesado, não sei se existe essa palavra aqui em mineirês, mas ficou bravo. Ele falou, professor, para você tudo é muito tranquilo, muito fácil, vai lá e faz a prova então e passa. Nossa. Eu falei assim, me inscreve lá que eu não vou pagar no meu bolso, não quero ser concursado. Aí ele me inscreveu. E eu fui lá, ele me inscreveu, me pagou a inscrição, eu fiz a prova e gabaritei a prova de matemática e a prova de informática, né? E aí eu falei assim, eu fui de carona com um primo meu, e ele falou assim, ele vai ficar lá demorando para fazer essa prova, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer aqui também. Aí fiquei ele assim, essa aqui é essa, essa aqui é essa, essa aqui é essa. Errei uma em português, errei uma em conhecimentos bancários, e fui fazendo assim, eu não fui para fazer a prova. Uhum. Sabe? Eu fui só para pegar a prova de informática para esfregar o gabarito na cara deles depois. E nisso, passei no concurso, né? Aí eu já era consultor do Sebrae nessa época, já tinha empresa de consultoria e tal. E aí deu uma baixa assim, nas consultorias e eu tô lá fazendo outras coisas. E trabalhei até de corretor de imóveis. Só não ter uma ideia. Também, né, não Robson? parei, não. O que eu posso aprender rápido, eu posso replicar rápido, eu vou fazendo. E aí, chegou uma chamada lá para mim, olha, para participar aqui do concurso. Não, mas acho que até já venceu esse concurso. Não, mas é isso mesmo. Eu fui lá. Aí, olha, a gente tem uma possibilidade para você trabalhar aqui na área que chamava Unidade de Relacionamento com Clientes. É das 7 da manhã a 1 da tarde. Eu falei, beleza, eu vou pegar esse negócio aqui, fico com o meu custo fixo garantido. Sim. Né? Nessa história toda eu já tinha uma filha e a segunda filha estava nascendo, estava no forninho. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar nesse negócio aí então, já que é esse horário. E aí eu fiquei 10 anos quase nesse banco. Nossa. E foi horrível. Porque assim, não, a empresa é boa, tenho grandes amigos de lá, mas eu estava preso. E para alguém que é empreendedor, entendeu? E aí, o que eu sempre fiz? Não, mesmo quando eu tive poucas vezes de carteira assinada, eu sempre quis empreender, intraempreender. Porque é um tipo de empreendedorismo também. Intraempreender é isso. É você ser empreendedor dentro do que você faz. E eu fui para lá. E aí eu descobri que todo o meu intelecto, que todo o meu empreendedorismo dentro daquele lugar não valia de nada, porque era de indicação política, era não sei o quê, era o amigo do fulano não sei o quê, coisas com as quais eu não coaduno, sabe? Assim, não são coisas com as quais eu quero flertar. Então, assim, se você vê que eu tenho capacidade para isso, para fazer tal coisa, para a gente pensar, beleza. Agora, eu ter que dizer para você que eu amo você, que você é lindona, que você tem dinheiro, que você e para eu poder conseguir alguma coisa, tô fora. Entendeu? Eu não consigo ser hipócrita a esse ponto. E nem quero. Nunca vou tentar ser. E aí, aí eu entrei, então, fiquei esse tempo aí, vamos dizer assim, nesse momento meio que limbo, assim, nesse limbo, né? Mas sempre empreendendo. Eu continuava tendo a minha empresa de treinamento, eu dava aula à noite, eu montava minhas turmas, na hora do almoço eu vendia meus treinamentos e dava os treinamentos. Enfim, a sala de aula sempre foi o meu grande xodó, o lugar onde eu consigo ensinar alguma coisa para alguém é o meu lugar de potência, entendeu? E eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí eu descobri que as empresas precisam disso, né? Então eu fui para essa consultoria, treinamento, palestras para empresas, para poder eu tenho um propósito assim, né, que é ajudar a erradicar o desperdício de talento do mundo. Então, se você tem um talento para conduzir um podcast, você não tem que estar fazendo massa numa confeitaria. Você tem que estar aqui. Concordo. Entendeu? Só que a grande questão é, Robson, qual é o meu talento? Eu não sei. Então, vem comigo que eu te ajudo a descobrir. Entendeu? E eu já cheguei em muitas empresas e disse, olha só, sabe o João que está trabalhando com você? Cara, demite ele. Demite ele, vai ser bom para você e para ele. Porque ele não quer estar aqui, ele está fingindo que está trabalhando. E eu chego para o João, o negócio é o seguinte, cara, no banco, tá? Eu conheci excelentes músicos que estavam trabalhando num caixa. Eu falei, cara, larga o caixa do banco. Quando eu saí do banco, houve uma comoção na minha família, tipo assim, agora você vai morrer de fome. Eu falei, não, gente, eu nunca morri de fome. Esse foi só uma das atividades que eu fiz na minha vida, muito pelo contrário.
E foi a primeira e única atividade em que eu comecei de um jeito e continuei do mesmo jeito. E eu tentei insistir. E o banco me fez acreditar durante muito tempo que eu era o errado. Que eu não era suficiente para aquilo ali. Eu falei, gente, mas para aí, eu já fiz isso, eu já cresci empresa, eu já dobrei de tamanho, eu já fiz outras coisas, eu já saí de um faturamento X para 10X. Não, mas eu sei fazer isso. Eu vi que o meio, e aí, outra coisa para vocês, ambiente faz toda a diferença. Concordo. A ambiência que você está faz toda a diferença. Então, eu tinha uma ambiência ali de corvos, de gente que queria a minha carniça, não que eu crescesse. Aí eu quero saber de uma coisa? Tchau para vocês. Minha mãe ficou doida, minha mãe ficou 2 meses doente porque eu pedi uma demissão de um lugar que tinha um salário bom, que eu trabalhava de terno. Eu falei, mãe, eu continuo tendo possibilidade de trabalhar de terno. Só que agora quem compra o terno sou eu que mando, eu que tenho meu horário. Robson, eu vou te falar uma coisa. Te ouvindo falar, me vieram 2 coisas assim na cabeça que, para mim, são 2 críticas, na verdade. Sabe? A forma como o ensino hoje é projetado, porque eu acho que a gente é tolhido desde a infância. Sim. Olhando para você, eu vejo muito de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, uma criança que não parava quieta. E aí, só para vocês saberem um pouquinho dos bastidores aqui, gente, geralmente a gente grava... Geralmente não, né? A gente grava aos sábados, e aos sábados a minha filha está comigo. Então, a minha filha está aqui atrás do Robson, aqui. Está ali pulando, está brincando e tudo. E, olhando para ela, eu lembro da minha infância, porque na minha época, a gente não falava sobre educação positiva como fala hoje. E eu lembro de surras e surras que eu tive, e isso não é uma crítica aos meus pais, porque era o que foi ensinado a eles. Eles fizeram o melhor que eles conseguiam, no contexto que eles estavam, com os recursos que eles tinham. E tudo que eu sou hoje, eu devo a eles. Sim. Então, assim, isso definitivamente não é uma crítica. Mas eu já tomei muitas surras, porque eu era exatamente como ela é hoje. E ela está ali pulando, brincando, não para quieta. E dentro da escola, a gente aprende que esse tipo de criança é a criança problema. Uhum. Quando, talvez ela, quando tiver a minha idade, me vendo como exemplo de empreendedorismo, vai abrir uma empresa aí, sei lá de quê, mas assim, que vai ser vai ser melhor que você. Melhor, e tomara que Tomara seja que mesmo, seja, porque eu acho sim. que, como pais, a gente tem que formar pessoas melhores que a gente, né? E aí, essa é a minha primeira crítica, a forma como nós ensinamos as crianças hoje, e aí eu estou falando de educação mesmo. Sim. E a minha segunda crítica, que eu até anotei aqui, são as empresas. Eu sempre me senti um pássaro dentro de uma gaiola bem apertadinha nas empresas. Porque eu sempre fui uma pessoa criativa, e aí eu olhava para algum problema dentro das empresas que eu trabalhei ainda em CLT, falava, cara, dava para a gente criar uma solução assim, assim, assado. E a grande parte das empresas, não vou falar que são todas, né, mas grande parte delas, não te dá espaço para expor as suas opiniões e levar ideias. Ô, Liz, vou te contar 2 coisas. Primeira questão, as suas críticas, na verdade, são uma só. Tá? Por quê? Porque a escola, como nós conhecemos hoje, ela foi inventada pelas empresas para criar mão de obra na Revolução Industrial. Então, se a Revolução Industrial ela precisava de mão de obra. Então, ela precisava qualificar pessoas. Qualificar pessoas para fazer coisas que um macaco faz hoje, né? Que a GPT faz hoje. Então, não tinha espaço, nunca teve nessa escola para que você fosse criativa. Nem eu, nem ninguém. Tá? E realmente, uma criança como a sua filha que está brincando, está sendo só criança, é uma criança problema nas escolas ainda hoje, com toda a evolução que existe. Porque a escola ainda está no século XVIII. Tá? Fora algumas como o método Waldorf e outras coisas específicas, tá? Aí tudo bem, mas fora isso eu vivi muito tempo nessa área de educação, eu posso te dizer, e vivo, né? Embora eu tenha ido para educação corporativa, a educação formal ainda me pega também, né? Como ferramenta de estudo, tá? Então, elas estão interligadas, as suas críticas. E eu vou te contar mais uma história. Quando eu era criança, eu estava na idade da sua filha, 5, 6 anos, eu entrei na escola da primeira série com 6 anos de idade. Eu era o que as pessoas chamam hoje de hiperativo. Ainda sou, né? Então, vinha assim no meu boletim na escola. És um excelente aluno, porque excelente aluno naquela época é quem tirava notas boas. Como
hoje, eu descobrindo que eu tenho essa questão da superdotação, e eu não sabia disso, nem ninguém sabia, nem eu sabia disso há 2 anos atrás, e hoje eu começo a olhar para o meu passado, eu entendo os meus comportamentos do passado, desde criança, adolescência e tudo mais. O que acontece? Quando eu estava na primeira série, vinha assim, és um excelente aluno, converse menos. A ponto de a minha mãe ser chamada na escola e dizer, olha, dá um jeito nesse menino, porque não tem, né? Aí chama lá, dá um jeito nesse guri, esse guri aí é um capeta, né? Mas eu não era um capeta assim, de destruir as coisas, de brigar com as pessoas, eu só era inquieto, porque aquilo assim, tá, eu já entendi. Se você me falar uma coisa aqui, eu vou aprender essa uma coisa rapidamente, né? E vou saber já, não precisa me dizer 2 vezes. E eu sei que outros alunos precisam dizer 10 e não tem o mesmo cérebro, a mesma cognição que eu, né? E naquela época nem eu, nem os professores sabiam disso. Ponto. Não se levava também uma criança no psicólogo ou psiquiatra, porque isso significaria dizer que o seu filho era retardado, era doente. Estou falando essas palavras, eu sei que elas são hoje não tão conformes, né, com quem chama aí de sei lá, politicamente correto, né? Mas naquela época era assim que era tratado, era um retardado. Você levava as crianças retardadas, doentes mentais, para esse tipo de profissional. Então, minha mãe me levou no neurologista, para ver se eu tinha algum problema. O neurologista olhou para mim, fez alguns exames e tal, né? E eu lembro muito bem dele, não lembro o nome dele, mas eu lembro do rosto, assim, quando eu falo essa história, eu sempre me lembro. E ele falou para minha mãe assim, seu filho tem uma doença. Aí a minha mãe disse, meu Deus, e tem cura? O que é? Me conta, por favor, não sei o quê. Não, ele tem uma doença, mas essa doença ela acaba. Lá pelos 13, 14 anos vai acabar. Chama criancice. O seu filho tem energia de criança, ele é criança, deixa ele viver, ele não tem nada de errado. A única doença dele é ser criança. Né? Que excelente profissional, né? Que bom que a sua Devo mãe... a minha vida ele. Acho que eu não teria tomado naquela época aqueles Gardenal, que era a Ritalina de hoje, aquelas coisas assim, né? E minha mãe chegou na escola e falou, olha, vocês dão conta dele aqui e eu dou conta dele em casa. Cada um com seu cada qual. Não tem o que fazer. Né? Vai fazer uma lobotomia em mim para me deixar quietinho. Mas eu nunca fui assim, eu sempre fui hiper focado em algumas coisas, né? Então essa criatividade também veio do meu pai, sabe? Meu pai é um cara muito criativo, como eu te falei. Uma vez eu tinha um carrinho, uma tombadeira, nessas assim, estragou, quebrou a tombadeira. A gente cortou uma latinha, naquela época o óleo de soja vinha numa lata, né? A gente cortou uma latinha e fez uma tombadeira. Então eu via muito meu pai resolvendo as coisas de forma criativa, né? Mas a minha mãe é aquela pessoa extremamente contrária do meu pai. Então assim, se ela visse um risquinho na parede, o mundo caía. Né? E para concluir, a gente riscava nas paredes da minha casa, eu e minhas filhas, tá? Minhas filhas e a minha atual esposa, assim, que me ajudou na segunda metade da vida delas, né? Vamos dizer assim. As paredes lá em casa eram pintadas. Não obstante, eu chegava em casa muitas vezes tinha tinta pela casa. Um dia eu cheguei em casa, estava uma fumaceira. Eu falei, o que vocês estão fazendo? A gente estava fazendo um slime, a gente botou no micro-ondas, nós explodimos o micro-ondas, pai. Eu falei, que legal, alguém morreu, machucou? Não. Então tá, a gente comprou outro micro-ondas e o que vocês fizeram? Me conta. Então, em vez de eu dizer assim, pô, micro-ondas, putz, eu queria saber qual foi a fórmula que vocês usaram. E aí, deixa eu explicar por que explodiu. Explodiu porque você usou isso, com calor ele vai fazer tal coisa. Da próxima vez você não usa isso, tá? Eu nunca disse assim, da próxima vez você vai apanhar porque você... E aí tinha algumas marcas na parede, assim, né? Quando eu vendi a casa, minha filha mais nova, que na época estava com uns 6 anos no máximo, sei lá, ela falou assim, pai, e como que nós vamos levar as marcas da parede? Ai. É de se emocionar, né? Aí eu falei para ela assim, nós vamos fazer novas marcas, minha filha. Em qualquer parede que você quiser. Nossa, eu arrepiei. Então, assim, hoje são 2 profissionais, uma está se formando em arquitetura lá nos Estados Unidos, agora em abril a gente vai para lá na formatura dela, e a outra está entrando em psicologia forense. Né? Ela vai ser uma CSI, que a gente brinca, né? Uhum. E nunca foi tolhido delas, nada. E a única coisa que eu sempre exigi delas se você quiser algum presente meu, eu te dou, se estiver dentro das minhas posses, mas junto com ele tem que ir um livro. E você tem que ler o livro e você tem que me contar essa história do livro. Então, minhas filhas leram Monteiro Lobato, Júlio Verne, Érico Veríssimo. E aí, quando elas foram embora para os Estados Unidos, ainda muito pequenas, né, na separação com a mãe delas, elas foram para lá, eu pensei, e agora? Né?
elas vão perder, porque eu não estou mais ali perto. A mãe delas também fazia elas lerem, né? Mas, sei lá, 2 é mais forte do que 1 nessa questão, né? E aí, foi muito bacana que elas vieram em Minas Gerais no ano passado, né? Vieram aqui, não tinham vindo para cá ainda, desde que a gente mudou. E a minha filha mais nova levou uma mala inteira de livros daqui, com mais ou menos uns 12, 13 livros, né? E ela falou assim, pai, o senhor que vai pagar? Eu falei, sim. Eu te falei que enquanto você quiser ler, os livros são por minha conta. É bíblico e é real. Ensina o seu filho o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele, né? É bíblico e real. E as minhas filhas são empreendedoras também. Então a gente vai fazer um outro podcast só para falar do empreendedorismo delas também. Nossa, eu ia comentar isso agora. A gente precisa encerrar. Eu sei, eu vi ali que o cronograma... Mas, Nossa. olha, fique à vontade para voltar de novo. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente falar, que inclusive da nossa pauta que a gente não falou. Sim. Esse assunto de pessoas, de processos de gestão me enche os olhos, né? Não é à toa que a gente tem o prosa de gestão aqui. Mas, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, depois de 30 anos de trajetória aí, para você, o que é, de fato, gestão eficiente? Eita. Profundo, né? Então, Lise, para mim, a gestão eficiente ela passa por cérebro e coração juntos. Tá? Um processo, quando ele vai ser feito... Eu acho que eu vou te dar um exemplo, tá? O que eu responderia? É o que eu falo para os meus clientes hoje, tá? Você deve lembrar do Ayrton Senna, né? Lembro. Então, assim, por que o tripé da minha empresa, e depois eu descobri que o da sua também é a mesma coisa, né? É pessoas, processos e tecnologia. Ayrton Senna é a pessoa. Se eu der para ele um Fusca, ele não consegue correr na Fórmula 1. Ele está com a tecnologia errada, tá? Bom, eu dou para ele um carro de Fórmula 1. O carro é muito ruim, mas ele vai treinar, como ele fez com os primeiros carros que ele fez. Treinava demais. Ele executava muito bem o processo. Ele tirava da tecnologia que não era tão boa aquilo que o processo dava para ele fazer. Então, quando era o Ayrton Senna, num carro bom, com um processo adequado, isso é uma gestão eficiente. Agora, se uma das coisas... Então, dá uma Ferrari para mim. Eu não sei pilotar uma Ferrari. Eu não vou conseguir. Não adianta. Então, falta uma ponta do tripé, sabe? Então, para mim, quando eu uno mente e coração, tá? Ou seja, o piloto Ayrton Senna não era só um cara que executava um processo. Ele vivia aquilo. Ele se entregava aquilo ali. Não existe como você fazer gestão eficiente de qualquer coisa. Você não consegue fazer gestão eficiente da sua família se você e seu marido estiverem desalinhados. Show. Entendeu? Então, assim, a gestão eficiente para mim passa por um cérebro e um coração, especialmente se for da mesma pessoa, melhor ainda, tá? Juntos com um propósito. Porque, assim, tem aquela frase do Lewis Carroll que já virou frase de coach, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tá? E isso é uma verdade. Eu estudei o Lewis Carroll, assim, a vida dele, e eu acho ele fantástico. Ele escreveu praticamente um livro, né, que foi Alice no País das Maravilhas. E ele nem se chamava Lewis Carroll, né, mas aí é outro papo. Então, assim, trilha um caminho, olha para aquele caminho, foca naquele caminho, mas não vai só com o cérebro. Se você for só com o cérebro, você vai fazer só uma parte do negócio. Tem que botar o coração também. Negócio tem que ter coração. Tá? Negócio tem que ter gente. Gente não se gerencia com o cérebro, nem com o fígado, nem com o estômago. É com o coração. Entendeu? E se você não está preparado para isso, não abra um negócio. Não abra um negócio porque você vai estar destruindo a sua vida e a vida de outras pessoas. E isso não é justo, né? Quando eu era criança, um consultor do Sebrae foi lá nos visitar na escola. Não sei se Sebrae, Senac, de um S desses aí, tá? E ele falou assim, vocês têm que ter objetivo na vida, vocês têm que ter não sei o quê. E eu não sabia o que era isso, eu tinha uns 10 anos de idade. Meu objetivo era jogar futebol na hora do intervalo, né? E cresci com isso, assim, ouvindo isso, depois mais velho, assim, já na faculdade, eu pensei, né? E aí eu ouvi uma frase da Madre Teresa de Calcutá. E isso acabou sendo o meu lema. Assim, não que esse seja o meu propósito, mas é o meu lema de vida. Que é assim, você não tem o direito de passar pela vida de uma pessoa sem deixá-la melhor do que quando a encontrou. Tá? Então eu, de coração, espero que esse podcast tenha sido para você tão bom quanto foi para mim.
Com certeza. Acho que os meus olhos já falam isso. É isso Só aí. que encantada. Show demais. Para quem souber absorver esse conteúdo, acho que a gente falou de coisas muito importantes aqui. E foi um prazer, cara, te ter aqui. Espero que a gente possa trocar muitas figurinhas ainda no É só me off. chamar que eu venho. Não, maravilhoso. Já está convidado para voltar para a gente terminar de falar sobre os Amanhã? outros assuntos aqui. Pode ser amanhã já? Aí, Anderson, você vai Pode trabalhar ser amanhã, domingão? Anderson? Tá, então tá. Amanhã a gente tá aí de novo, então. Mas, Robson, muito obrigada Obrigado por ter você pelo estado convite. conosco aqui em pleno sabadão. E, nossa, foi super engrandecedor para mim. Tenho certeza que para quem está nos ouvindo e nos assistindo aí também foi. De verdade, fica o convite para voltar. De verdade eu aceito. Por favor. E quero que você deixe suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar. Se quiser falar um pouquinho das soluções que você oferece também através da sua empresa, esse espaço é todo seu. Então, vocês podem me encontrar em Robson Borba RS no Instagram. Lá tem basicamente tudo que eu faço, tá? Lá tem, mas entra lá em contato, também tem o meu WhatsApp lá, tem o WhatsApp mineiro para quem é de Minas. Tive que criar um WhatsApp mineiro aqui, porque senão o pessoal, quando chegava no número 51, ninguém me respondia, né? Mas eu trabalho muito com cultura organizacional, e a cultura organizacional passa por pessoas, processos e tecnologia. É isso que a gente falou um pouco aqui. Um pouco do que nós falamos aqui é o que eu faço nas empresas. Eu me considero hoje um nexialista, ou seja, aquela pessoa que conecta nexos, né? Ou seja, pega a informação daqui e faz ali, o que é uma coisa nova, que as pessoas não conhecem. E, portanto, mais uma vez, eu estou tentando ser original num lugar em que todo mundo quer ser igual, né? E isso não é arrogância, mas é um jeito meu de ser e é como eu vejo o mundo, né? E pode ser que eu esteja errado, mas até hoje está dando certo. Então, quem quiser conversar comigo lá, a rede principal é essa, tá? É o Instagram, Robson Borba RS. E, enfim, tá tudo lá. Só me chamar. Isso aí, show de bola. Bom, e você que está nos assistindo aí no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, vocês já sabem que as redes sociais do Robson, também os contatos, vão estar aqui embaixo, assim como o contato da Convergente, que é a produtora do Prosa, da Capital Social, que é a coprodutora. Todas as informações a respeito aqui do nosso convidado e das empresas apoiadoras vão estar aqui na descrição do vídeo, então é só você procurar aqui embaixo. E vocês também já sabem que a gente se encontra toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube e no Spotify, em todas as outras redes sociais. E você que ainda não segue o Prosa no Instagram está perdendo, porque eu vou te pegar ali nos bastidores agora, Robson, e fazer um vídeo que vai só para o Instagram. E aí vou te perguntar sobre gestão de equipes e sobre cultura organizacional. Mas esse conteúdo só vai lá para o Instagram. Então, você que ainda não nos segue lá no Instagram, corre, vai lá no Prosa, começa a seguir a gente para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E, no mais, a gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá.